Olá, irmãos. Bom dia. Estamos iniciando nesta manhã as nossas comemorações da terceira semana da ressurreição na Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia. E este ano nós estamos abrindo a Semana da Ressurreição com breves meditações todas as manhãs pelo canal IP de Vila Nova no YouTube, que tratarão sobre o servo do Senhor ou os 4 cânticos do servo. E esses 4 cânticos do servo serão trabalhados cada dia por um dos pastores da nossa igreja. Hoje eu quero ler com os irmãos Isaías 42, do verso 1 ao verso 9, que é a primeira de 4 referências aos cânticos do servo. E quem é esse servo de Isaías, ou do livro de Isaías? É ninguém mais do que o Messias. São 4 referências ao Senhor Jesus Cristo como servo de Deus escolhido, como o Senhor redentor e salvador do seu povo, como aquele que foi difamado e como aquele que sofreu por causa do povo eleito de Deus. Hoje eu quero meditar em Isaías 42, do verso 1 a 9, tratando do primeiro cântico do servo, que mostra o Senhor Jesus como o servo escolhido de Deus. Amanhã, dia 26, na terça-feira, nós trataremos de Isaías 49, 1 a 9, que é o segundo cântico do servo, o servo salvador, com o reverendo Elber. Na quarta-feira, dia 27, nosso irmão reverendo Samuel tratará de Isaías 50, 4 a 9, que é o terceiro cântico do servo, e fala do servo como aquele que foi difamado. Na quinta-feira, dia 28, nosso irmão seminarista Rony vai tratar do quarto cântico do servo, que mostra Isaías 52, verso 12, até Isaías 53, verso 12, o servo sofredor, aquele que carregou e suportou o sofrimento da cruz por nós. Então, eis o texto de Isaías 42. Ele diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão, e o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Isaías 42, do verso 1 ao verso 9. Se você puder comparar Isaías 41, 29, onde está escrito: Eis que todos os ídolos são nada, com a primeira frase de Isaías 42, verso 1, Eis aqui o meu servo. Os ídolos não são nada, mas o meu servo escolhido fará e cumprirá a minha vontade. Mateus capítulo 12, do verso 14 ao verso 21, aplica essas palavras de Isaías 42 ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E lá em Mateus 12 está escrito assim: Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado,
não apagará o pavio fumegante até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi, o servo escolhido de Deus? Mateus capítulo 12, verso 13 até o verso 23. Ele, o Messias, o servo escolhido de Deus, poderia ter destruído os inimigos, a cana, o linho, mas a Bíblia diz que ele foi paciente e ele foi misericordioso. E há pelo menos duas afirmações muito claras aqui em Isaías 42. A primeira delas é que o Pai se agrada do seu Filho, por isso o escolheu e o enviou para nós. Verso 1 até verso 4. O Messias servo está apresentado como profeta compassivo. Esse servo aqui, obviamente, é um indivíduo e não a nação de Israel, pois é o momento em que ele diz: eu escolhi você. Não é Israel como um todo, mas é o Messias, o servo escolhido de Deus. Isaías diz que Deus se compraz nele, ou se agrada dele. Mesma coisa dita quando Jesus é batizado por João Batista em Mateus capítulo 3, verso 17. Eis aí o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. E ele terá um ministério para com todas as nações, aplicando o direito conforme está escrito e descrito aqui nos versos 1 até o verso 4. A misfat, a palavra hebraica aqui utilizada, implica em padrões ou princípios de santidade e verdades divinas, a verdadeira fé do Evangelho. Além disso, a sua mensagem e padrão se enraizará permanentemente no mundo, até mesmo nas ilhas ou terras do mar do Ocidente, conforme está aí no texto. É por meio do ministério do servo que Deus realizará o seu grande plano de salvação para o mundo. Deus o escolheu, Deus o levantou, Deus o capacitou para ser bem-sucedido em sua missão. Como escolhido, ele será a cabeça que governará o povo eleito de Deus. Ele será especialmente capacitado pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 1 a 5, quando diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Isaías capítulo 11, do verso 1 até o verso 5. Evitando toda a ostentação ou autoexibição, o servo escolhido de Deus exercerá um ministério silencioso e despretensioso, embora multidões, como sabemos, correrão para ele nos campos e nas montanhas. Servindo mansamente, não esmagará a cana quebrada, versículo 3. Isto é, o pecador contrito, nem extinguirá o testemunho frágil do mais fraco dos crentes. Não os desprezará, nem porá sobre eles mais trabalhos ou sofrimentos do que podem suportar. Demonstra o servo escolhido de Deus plenamente a verdade da santa religião por meio de uma longa série de milagres e por sua própria ressurreição. Pelo poder do seu evangelho e por sua graça, fixa princípios nas mentes dos homens para torná-los sábios e justos. As nações mais distantes esperam por seu evangelho e lhe darão as boas-vindas quando este chegar. Se desejamos assegurar a nossa vocação e eleição e que o Pai se agrade em nós para sempre, nós devemos olhar para Cristo, o servo escolhido de Deus, ouvi-lo, crer nele e obedecê-lo. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, um dia haverá um reino glorioso e Deus promulgará o direito para os gentios, para todas as nações.
diz Isaías 42, verso 1. Mas o texto aqui diz mais. Diz que Jesus Cristo, o servo escolhido de Deus, foi escolhido para ser a luz do mundo, verso 5 até o verso 9. Então, os versos 5 a 9 deixam claro que a missão do servo de Deus será dupla. Ele realizará as promessas da aliança feitas a Israel, e ele levará a luz da revelação aos gentios, aos povos do mar, aos povos distantes, como o Brasil em relação à Palestina. O Criador e sustentador da vida apoiada e sustentada no servo em sua missão terrena, conforme está demonstrado aí no verso 6. O evangelho do servo operará para a libertação de todos os crentes da prisão do pecado, diz o verso 7. Isaías dá previsão exata dos acontecimentos vindouros e mostra que toda a glória deve ser dada a Deus e a Deus somente. Ele não a partilhará com os deuses inventados pelos homens. Isso inclui gentios, conforme está aqui em Isaías 42, verso 6, em Atos 13 e também em Lucas 1. Isaías 42, 7 refere-se ao livramento do cativeiro da Babilônia, mas também ao livramento dos pecadores da sua condenação. O servo escolhido, então, é a luz do mundo, e Jesus Cristo diz em João 8,12: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Senhor tem sustentado a sua igreja e agora faz novas promessas que certamente serão cumpridas da mesma forma como as promessas antigas que ele fez a Abraão, a Isaque, a Jacó e ao povo dele, a Moisés, se cumpriram. Quando os gentios entram na igreja, Deus é glorificado neles e por eles também. Nessa semana da ressurreição, devemos dar a Deus o que lhe pertence, cuidando de não servir a criatura mais do que ao Criador. O servo escolhido de Deus é o nosso Salvador. Ele foi difamado por nós e sofreu por nós, mas também venceu por nós. Romanos capítulo 4, verso 25 diz que ele morreu, ele sofreu por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, o perdão dos nossos pecados na presença de Deus. Por isso eu te convido a todos os irmãos da igreja, a todos os que assistirem esse vídeo, vamos celebrar a ressurreição. Vamos orar. Deus, nós queremos viver essa semana na tua presença. Por isso, Senhor Deus, vem visitar o seu povo e que essas meditações sejam de fato preparação para que possamos, no dia da ressurreição, cantar louvores ao teu nome, buscar a tua presença e com gratidão honrar e glorificar o teu nome nas nossas orações, nos nossos cânticos, na nossa presença na tua casa, mas principalmente por causa da tua presença no nosso coração e na nossa alma. Enche o teu povo da alegria da ressurreição, da alegria do perdão, e assim continua, Deus, guiando o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.